Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos concluir os estudos sobre a cultura medieval, tá? Isso já é início da apostila 2. Prestem muita atenção, porque hoje vocês vão ter uma atividade avaliativa sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, sobre a cultura medieval. Se o computador colaborar, né? Aí depois é tudo de uma vez. Tá lá. A Idade Média, muitas vezes, ela é chamada de, tô queimando aqui no meio, Idade das Trevas. Tá correto o uso desse termo, Idade das Trevas? Porque para muitos a Idade Média é chamada de Idade das Trevas. Vamos lá. Muitas pessoas referem-se à Idade Média como a Idade das Trevas, como se ela fosse um período de apenas guerras, mortes e exploração. Primeira resposta da atividade avaliativa. O uso desse termo, Idade das Trevas, é incorreto, porque na Idade Média, apesar de ter tido muita morte, muita guerra, também ocorreram coisas boas, também surgiram coisas boas. E quando você fala Idade das Trevas, parece que tudo é ruim. Então, o uso da expressão Idade das Trevas é incorreto, pois na Idade Média também surgiram coisas positivas, como, vamos lá, escolas, que para vocês é algo ruim, né? Universidades, contos de fadas, poemas e arquitetura. Então, o uso dessa expressão é incorreto, certo? Vamos lá. Como que eram as escolas e universidades nesse período, tá? No geral, todas elas ficavam próximas a mosteiros, a igrejas. Mosteiro é isso daqui, ó, é como se fosse uma escola da igreja, tá? Então, as escolas e as universidades eram juntos à igreja. E por esse motivo que a cultura medieval é chamada de teocêntrica. Por que teocêntrica? Teo, religião. Cêntrica, centro. Deus e a religião eram o centro de tudo. Vamos lá. Contos de fadas. Nessa época também surgiram os contos de fadas. O que vinha a ser esses contos de fadas? Eles eram histórias de terror, não é a Branca de Neve, a Bela Adormecida bonitinha que vocês conhecem. Eram histórias de terror criadas pelo clero ou pelos nobres, mas a maioria é pelo clero, que eram os que sabiam ler e escrever, para amedrontar as pessoas, amedrontar os servos principalmente, para evitar que eles saíssem do feudo ou fossem para os bosques, tá? E normalmente essas histórias não tinham um final feliz, como por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho que come a carne da vovó e toma o sangue achando que é vinho. A arquitetura medieval ela tinha dois estilos: românico, que é essa mais simples, sem torre, sem tantos detalhes, e o gótico, que é essa repleta de detalhes. Prestem muita atenção. Então, qual é o nome dos dois estilos arquitetônicos da Idade Média? Românico, que é o mais simples, e gótico, que é o mais chique, o mais rebuscado. Características do estilo românico, que é esse daqui. Poucos detalhes, paredes grossas para evitar que o teto caísse, poucas janelas, aqui você não vê muitas janelas, tem só um vitral ali em cima. O teto delas é redondo, elas são mais escuras e o teto dela é baixo e ela tem pouca ou nenhuma torre. Tá vendo? Então, a igreja gótica, ela é mais simples. É muito bonita, mas é mais simples, parece um castelinho, né? Aqui outra igreja gótica. Então, poucas janelas e portas, poucos detalhes, escuras e pouca ou nenhuma torre. Esse é o exemplo da igreja românica. Aqui são mais igrejas românicas, olha como ela é escura por dentro. Agora, igreja gótica. Parece aquele castelo da Walt Disney, na minha opinião. Olha lá, muitas torres, muitos detalhes, muitas janelas, muitos vitrais, muito luminário. Então, a igreja gótica, ela tinha muito mais detalhes, tá? Muita gente pensa no gótico como aquela pessoa que só usa preto, que se corta, triste. Não, a igreja gótica não tem a ver com isso. É um estilo arquitetônico, onde as obras de arte, os prédios, todos tinham muito mais detalhes. Então, gótico, altas torres, paredes finas, muitos detalhes, várias portas e janelas iluminadas e com vários vitrais, que nós já estudamos o que é vitrais, certo? Aqui são alguns exemplos das igrejas góticas. Olha lá, as torres, os vitrais, outra igreja gótica. Depois vocês vão ver isso com calma, tá?
Poemas. Nessa época também surgiram poemas chamados de trovas, que podiam ou ser de amor ou de amigo. Eles combinavam o sol com a poesia, tá? Por hoje é só. Nós temos tarefa e temos uma avaliação, tá? Não aceitarei atividades fora do prazo e eu preciso que vocês se dediquem mais, ok? Beijo para todos. Ótima semana.